gravado à distância, com ninguém mais, ninguém menos que o produtor, cantor e escritor dessa letra que você acabou de ouvir, Parte 1, o grande Parte 1, e o som é o Cortex Fan, com um pequeno estrago, né, que eu fiz ali no começo do som com a minha voz. Depois de uma letra dessa aí, mano, como é que eu vou apresentar o cara, velho? Nesse som ele fala: ando pelos canos que irrigam sua mente. E parece que ele tá falando diretamente comigo ali, porque as músicas dele acompanharam a minha adolescência e ajudaram, né, mano, a formar meus pensamentos, minhas ideias. Foi uma fase importante ali da correria de skate que eu ouvia Parte 1 sem parar. E além das influências que ele deixou através da caminhada dele como skatista, né? Na galera com quem eu convivo e, consequentemente, em mim também. E, mano, o Fábio é o skater mais nerd que eu conheço e ao mesmo tempo ele é doutor nos códigos de rua da pilacagem, mano. Os papos de tecnologia, ficção científica, história, filosofia, música... aulas e mais aulas. Pode absorver sem moderação aí. E lá pro fim do papo, a gente toca num assunto mais sério, inevitável e necessário, que eu acho, que é o racismo, né? Foi inevitável falar bastante disso por tudo que tem acontecido ultimamente, né? Eu sugiro que vocês se disponham de ir até o final mesmo e, se precisar, até dar uma descansada para absorver legal o papo lá do fim, que eu acho extremamente necessário. Certo? Então, valeu. Espero que vocês ouçam tudo de mente aberta e coração aberto e tamo junto. Café no Klaus. O Zoom tá ligado no computador aqui também. Deixa eu desligar. Pera aí, mano. Que eu tô fazendo pelo celular. Você toma café com açúcar ou sem açúcar, Fabio? Mano, sem açúcar, mas até por conta das minhas paradas de estômago, eu tenho evitado. Então tem um único café que não costuma me dar problema, mas eu não tenho me excedido. Eu tomo pouco, que é o Catuai Vermelho, de Minas. Esse é o que eu tenho tomado. Ah, é? É. E você compra onde esse aí? Eu compro da Gi, do Pura Cafeína. E Olha, tomo de vez mano, em quando. essa fonte. E não é caro, e tomo de vez em quando. Assim, antes da quarentena eu ia a cafeteria, né? Sei lá qual o outro termo que a gente pode usar. Da rapaziada ali, dos meninos do Flávio e do Rodolfo, ali no Taco Café. Eu ia pra lá também. Legal, hein? Ó, essa fonte aí foi firmeza, hein? Depois eu vou querer. Não, te passo todo o link. E a Gi é bem firmeza, pessoa boa, já trabalha com isso faz tempo, gosta do que faz, sem mancada, sabe? Coisa boa mesmo. Uhum. Da hora. E aí, tá suave aí? Como é que você tá aí, mano, na quarentena? Mano, eu tô usando a quarentena pra fazer basicamente duas coisas. Primeiro, pra entender mais a dinâmica das coisas em casa. Porra, eu já sou casado há bastante tempo, né? Deixa eu ver. 2020, mas a gente se casou 7 anos de namoro. Então são 13 anos, 13 para 14 anos de casado. E um convívio tão longo assim com uma pessoa, as coisas vão mudando. Aí tem as coisas que, sei lá, minha esposa achava mais ou menos ok em mim e deixava passar. Depois de um tempo não vai deixar passar mais. Eu, a mesma coisa. Tem minha filha com a gente aqui também, né? Nossa filha. Então, tem coisas do casamento que eu tô mudando, coisas do convívio em casa também que eu tô mudando, tô prestando mais atenção. Então, eu tô usando a quarentena para entender melhor os espaços que a gente de convivência, entender nossas dinâmicas, e tô lendo muito, mano. Tô lendo muito. Acho que já tô no 6º livro de quarentena. Caramba! E fazendo música pra caramba também. Pra estar perfeito, eu tinha que estar andando de skate mais. Mas não tem como. Faz falta, né, velho? Faz muita falta pra mim. Às vezes pô, principalmente, agora eu já tenho 45, Klaus. Eu ando de skate desde os 12. Eu nem sei quem eu seria se não fosse o skate. Todas as coisas que eu faço têm uma ligação com o skate. Até minha relação com a música tem uma relação com o skate. Então, eu também, mano. Ficar tanto tempo sem
sem sair pra rua pra andar, é estranho, é muito estranho. Extremamente esquisito, mano. Mas eu tô me acostumando também, né? E aos poucos a gente vai retomando a vida. É isso que eu espero fazer. Você começou a andar com 10 anos? Então, comecei com 12. Com 12. Com 11 para 12 anos, na verdade, né? Natal de 88. E o skate era uma outra coisa, né? Era bem diferente. Onde que você Eu acho morava que nessa época aí? Onde eu morava? Eu morava na Vila Arapuá, que é subdistrito do Ipiranga. E estudava no São Francisco Xavier, que é uma escola jesuíta ali no Ipiranga. E, incrivelmente, o primeiro skate que eu pude dar um impulso foi do Cezinha Lost. E o Cezinha é meu amigo também por conta das paradas da música. E o Cezinha é uma constante assim na minha vida desde os 12 anos. Ele estudava numa escola rival, né, no Cardeal Mota. E a parada, né, das quebras de postura, de paradigma, de tudo, né? O comportamento. Tudo bem que é gíria de publicitário hoje em dia, mas o skate tem essa cultura disruptiva, né? A parada do Total. cara branco do outro colégio, que em tese tinha tudo pra me odiar, porque eu era do colégio rival e tal, que ele tava andando de skate com alguns amigos e numa tarde que eu tinha aula de laboratório na escola, os caras estavam andando naquela parte de cima do museu, do lado de fora, ali onde tá rolando a reforma maior agora. Sei. E aí eu tava com o Luiz Fernando, um amigo meu de escola, que já andava, e aí o Cezinha falou, pô, você não tem skate? Você quer dar um rolê? Pega meu skate aí. E deu o skate pra eu dar um impulso. E é lógico que eu já tinha aquela parada, né, meu, eu já sabia o quanto o skate era mágico. Eu já tinha a rapaziada da minha rua ali de casa que andava de skate, mas eu não tinha o skate pra andar. E meu pai, até os 15 anos, ele era um cara muito. Até os meus 15 anos, ele era muito. Não, o seu presente de Natal você vai ganhar no dia 24, meia-noite, e você pode abrir seu presente e tal. Ele era bem, né, cartesiano com essas coisas, pra não usar outros termos. E então o Cezinha, ele deixou ter o primeiro gostinho do skate, assim, de pegar o skate, dar um impulso, os caras montavam rampas. Na época o Cezinha tinha patrocínio da Canvas by Captain, que é uma primeira marca que o Turco Louco fez, algo do tipo. E ele já tinha patrocínio, já era um cara famoso e tal, era da escola do lado, já passava de skate na frente da escola, já dominava as coisas, já pulava, já subia a guia de olho e tal, ele já tinha um domínio. Já corria campeonatos, ele já tinha ele já era o skatista, tá ligado? Mas ele me tratou igualmente, tá ligado? Ele não me tratou como esse cara é menos que eu, esse cara sabe menos que eu. Não, eu falei, caramba, mano, essa rapaziada do skate é uma outra visão mesmo. Que Então da foi hora. a primeira experiência já foi essa, tá ligado, Klaus? Aí eu já falei, porra, velho, é isso que eu quero fazer. E seu irmão nessa época não pilhou com você? Não, cara, meu irmão pra algumas coisas, meu irmão é mais fã de skate do que eu sou. É mesmo? Então, cara, eu tenho. Ele é muitas mais velho ou mais histórias novo? Não lembro agora. Ele é mais- Você ele é- chama ele de Juninho, né? O Júnior, ele é Antônio Luiz Júnior, é o nome do meu pai com Júnior no final. Ele é de 71 e eu de 75. Só que ele tem, eu tenho várias histórias, sei lá. Eu descobri que o Danny Way tinha pulado a muralha da China por ele. Ele ligou pra falar. Que louco. Então ele tem umas Só pra esclarecer, porque a galera vai ouvir, talvez alguém não saiba, mas o irmão do Fábio que a gente tá falando é o Rapping Hood. Isso. Rapper. Meu irmão adora Plan B, mano. Meu irmão adora os vídeos da Plan B. E aquela primeira equipe da Plan B, porra, eu lembro eu em casa, quando saiu aquele primeiro. A primeira propaganda da Plan B numa revista é muito emblemática. Porque era o nome de vários skatistas famosos, alguns riscados e outros não. Então, existia a possibilidade do Tony Hawk ser da Plan B no começo. Eles fizeram uma lista de vários skatistas falando uma nova equipe com os melhores skatistas, blá 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 blá. Tinha o nome do Tony Hawk, tinha o nome de um monte de gente, que não necessariamente entrou. Quando saiu o primeiro vídeo da Plan B, eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho histórias do meu irmão assistindo o primeiro vídeo da Plan B, o Questionable Video com ele, e o segundo, o Virtual Reality.
que aí já estava mais próximo de eu ir para os Estados Unidos e tal, minha visão de skate era outra. E acho que esse segundo vídeo da Plan B saiu no ano que eu passei para profissional, ou tipo 6 meses antes. Mas ele conheceu o skate por causa de você. Conheceu por mim, mas tinha amigo meu e amigo dele da vila que já andava de skate, que é o cara que foi o primeiro cara a me levar a uma pista de skate, que foi o Alex, o Alical, um amigo nosso que ia para São Bernardo, já andava de vert, já tinha equipamento, tinha 2 skates, tinha um skate para andar na rua, um skate para andar de vert, era uma outra pegada, ele já sabia umas coisas que eu não sabia e ele foi ensinando pra gente. E tinha uma gangue de skatistas ali na Vila Arapuá. Mas meu irmão, ele assistiu, eu lembro uma parada que me marcou muito, que ele assistiu o primeiro Plan B com a gente. Eu acho que tava o Newton em casa, o Pig, que era da Tylon, dono da Tylon, o Chupeta, talvez o Rec, eu não tenho certeza. Toda essa rapaziada assistindo o primeiro Plan B em casa. Que eu acho que ou o Paçoca, que andava com a gente na Ultra, ou a Leviana, um dos dois viajou e trouxe esse vídeo. Eu tinha 2 aparelhos de videocassete em casa e o Cezinha, o carpanês, o Lost, também. A gente combinou alguma coisa, ele veio pra minha casa, trouxe umas fitas que ele pegou com o pai dele, a gente gravou. Aí era aquela parada de, veio da Europa esse vídeo, ou veio dos Estados Unidos, é em PAL-M, o sistema brasileiro é NTSC, aí o vídeo ficava preto e branco, a gente ficava tentando descobrir como fazer a cópia de uma maneira legal, assim. Aí meu irmão acompanhava as coisas, pegava as revistas, e lia, sei lá. Minha primeira revista foi ele que comprou. Uma das primeiras overall que eu tive na vida também foi ele, que foi a Yara, que era a banca de jornal de perto de casa. Ele passou ali do lado da padaria, comprou e trouxe pra mim e tal. Que da hora. Então ele já Nessa tinha época ele já estava envolvido com música ou tinha algum desejo? E você Já ainda tava. não? Então, é que eu fiz as aulas de música quando eu era bem pequeno e depois, por conta do skate, eu meio que desencanei e fui pelo caminho do skate. Mas nessa parada da Plan B, o engraçado é que meu irmão falou uma parada que agora é meio normal no skate. Meu irmão viu a parte dos dois e ficou falando, pô, então esse daqui mora no Canadá, esse mora na Califórnia, os dois estão juntos. E onde eles estão agora? Eu falei, pô, eles estão em Santa Bárbara, eles estão na pista da Power Peralta. A Power, do Cabaleiro, do Tommy Guerreiro, eu falei, essa daí, isso aí. Mas os caras não são da Power. Eu falei, não, é outra marca, chama Plan B. Mesmo cara que fazia os vídeos da H Street, que ele assistiu Ox Pox comigo, eu falei, esse mesmo cara, Mike Terneski, ele fez uma outra marca com esses caras que são os melhores do mundo. Pô, pode crer. Aí tem a parte do Mike Carroll com BC Boys, tem a parte do Saul Barbier com Del, que é do Hieroglyphics, que é um grupo de rappers, de MCs e produtores que a gente conheceu antes do Wu-Tang. Aconteceu simultaneamente, mas a gente conheceu, a rapaziada do skate conheceu o Hieroglyphics primeiro. Aí meu irmão olhou pra parte dos dois assim, virou pra todo mundo que tava na sala antes de voltar pro quarto dele, virou e falou assim, no futuro os malucos vão entrar num avião, vão pra outro país, vão acertar uma manobra, entrar no avião de volta e voltar pra casa. Escuta o que eu tô dizendo. Total. Ele falou isso assim em 91. Ele falou isso em 91 e saiu fora. Então, e ele tem essa relação com o skate. Então, pô, ele sempre fez questão de ser muito amigo dos meus amigos, assim, né? Então ele sempre foi muito amigo do Mancha, muito amigo do Tizil, muito amigo do Chupeta, muito amigo do Ribeiro, do Alexandre. Ele tinha umas conversas com o Alexandre Ribeiro que eram muito engraçadas, assim. Antes do Ribeiro fazer a faculdade de veterinário e tal, ele tava sempre em casa. E, porra, amigo, queridão, tava sempre em casa ali com a gente. Além de ser um ícone do skate de rua brasileiro, era meu amigo, tava sempre ali com a gente. É meu amigo, né? Então ele também, meu irmão tem essa relação com o Gugu. Então ele festejou muito a parada do Fabrício da Costa, o Gugu, quando o Gugu migrou para os Estados Unidos para trabalhar na área de design da Nike e tal. Meu irmão sempre teve essa relação com os meus amigos. Acho que de repente as coisas de treta que a gente tem, ele tentava contornar sendo bem parceiro dos meus amigos, assim. Ele sempre teve isso. Você então nessa época já tinha alguma tendência a querer fazer música? Talvez você tenha começado a escrever por ali, né? E seu irmão já estava um pouquinho mais decidido em fazer isso, né? Ele já estava fazendo. Mas a gente tem uma história engraçada, cara. Assim, música em casa sempre foi meio que tão importante quanto se alimentar. Então, pelo meu pai, a gente tinha acesso à música do interior, né?
música interiorana, que chamam de música caipira. Então eu ouvia com meu pai as modas de viola do Trio Parada Dura, Tião Carreiro e Pardinho, ouvia Chitãozinho e Chororó no começo de carreira. Também ouvi os sambas, que meu pai sempre foi fã de Zeca Pagodinho, de Fundo de Quintal. Ouvia muito Candeia com ele. E minha mãe gostava mais, assim, sei lá, gostava dos artistas da Motown, então gostava do Stevie Wonder, da Diana Ross. Então música em casa sempre foi uma parada que, sei lá, se eu ficasse de castigo e alguma coisa me fosse proibida por conta do castigo, música não entrava na proibição. Música sempre Era foi um muito privilégio. importante em casa, tá ligado? Então, quando eu era bem pequeno, a grande estrela musical mundial era o Michael Jackson. E eu imitava o Michael Jackson quando eu era pequeno. Imitava o Michael Jackson na escola e tal, na festa, até na festa junina do São Francisco eu já fiz lá a coreografia. E meu irmão já era o cara que me ajudava, era meio como um técnico. Quando eu ia me apresentar, eu esquecia algum move, algum passo ali, e ele que a gente tinha uma linguagem de sinais ali para eu lembrar, pô, tá na hora de fazer o moonwalk agora, tá na hora de fazer tal coisa, agora você tem que jogar. Ele que me ajudava com isso, tá ligado? E a gente fazia as aulas de música, né? E depois a gente foi tocar numa fanfarra e tal, mas eu sendo o filho do meio, né? A mais escolada musicalmente em casa é a Nandinha, minha irmã mais nova, que é pedagoga, não foi pelo caminho da música. Mas quando a Nandinha começou a fazer as aulas de música, eu, por ser o filho do meio, eu tava na idade mais correta para ser o filho que fazia a correria. Então, Fábio, você vai sair para andar de skate, mas antes de você sair para andar de skate, você tem que buscar a sua irmã na aula de música, que era relativamente perto de casa, perto da padaria, assim. E aí eu, às vezes, acompanhava as aulas. E por acompanhar a Nandinha nas aulas de piano, eu comecei a estudar pelo método Bona, que era um método muito tradicional, desde os anos 70, assim, que o povo usa, talvez até antes. E que se aprende primeiro divisão rítmica e tal, começa a ler a partitura ali, as figuras e tal, e entender a divisão, de cocheia, semicocheia, etc e tal. E aí, por conta disso, eu comecei a aprender um pouco mais, ouvia as músicas e corria pro piano, porque a Nandinha, minha irmã, ganhou um piano. Meu pai nunca deixou eu ter uma bateria em casa, mas a Nandinha tinha um piano. Mas tinha um piano. E acho que os pais, agora que eu sou pai, eu entendo que as proibições, o jeito que você lida com cada criança é diferente, com cada filho, assim. Então, no meu caso, meu pai não deixou eu ter a bateria, mas quando eu decidi andar de skate, ele viu que aquilo importava pra mim, ele nunca brecou nada. Mas eu tinha esse piano em casa, e às vezes eu ouvia uma música no 3 em 1 ali dos meus pais e saía correndo para tentar entender o tom da música ou tentar simular a melodia ali, um trecho da melodia. E fazia muito isso com as músicas do Djavan. Minha mãe era muito, muito fã do Djavan. E é lógico que, pô, Djavan, os arranjos complicadíssimos, assim, para música popular é uma parada muito fora. É muito mais jazz do que música popular. Se você prestar atenção nos conceitos ali, nas convenções que ele usa para criar a música dele. E aí, por conta disso, eu tinha meu irmão mais velho que já estava começando a ir aos bailes. E aí um dia eu lembro como se fosse hoje ele chegando com uma coletânea da Def Jam. E aí tinha The Ruler's Back do Slick Rick, Rebel Without a Pause do Public Enemy, e tinha o Bad do I'm Bad do LL Cool J, uma série de músicas da Def Jam. Aí eu comecei putz, Public Enemy é muito pesado, não tem nada a ver com o resto. Aí eu já tinha essa piração de ficar prestando atenção nos créditos das músicas, né? E eu já tinha um tio que falava, putz, ô Beth, falava pra minha mãe, Beth, esses meninos vão trabalhar com isso, porque não é normal o cara tá ouvindo a música e sabe quem tocou a percussão e tal. E tudo também volta pra essa história do Michael Jackson, do Quincy Jones, porque no Thriller do Michael Jackson, uma das paradas que eu mais prestava atenção era que o percussionista do disco era um brasileiro, Paulinho da Costa, que é um dos grandes percussionistas do mundo. Acho que junto com o Naná Vasconcelos é um dos grandes percussionistas do mundo. É lógico que tem vários outros, mas esses dois me chamam muita atenção e os dois são brasileiros, pretos brasileiros percussionistas.
E quando eu vi que o Thriller do Michael Jackson, que era o disco mais bombado da história da indústria fonográfica, tinha um percussionista brasileiro, eu comecei a pirar. E não tinha internet na época. Mas eu comecei a tentar achar outros discos que ele tinha participado. E comecei a ver a discografia dele, ele tem discos lançados. Aí eu comecei a ver que, na verdade, o Quincy Jones, como produtor, além de fazer os arranjos, ele tinha criado uma super seleção de músicos, né? Tipo os Vingadores da música pra gravar esses discos do Michael na Sony, né? O Off the Wall e o Thriller. E aí eu tinha essa piração, disse, putz, mas quem tocou a percussão? Quem fez o arranjo? Então eu já era muito fã do Earth, Wind and Fire, do Maurice White. Era muito fã do Greg Phillinganes, que é um dos tecladistas da banda do Michael, criada pelo Quincy Jones. E é um cara, o Greg Phillinganes é um cara que foi tocar com o Stevie Wonder quando ele era bem novo, assim. Então, mano, era só super-herói da música. Mas nessa época aí, de todas essas referências que você tá citando aí, de tudo isso que você viveu, você já tinha feito alguma música ou decidido que ia fazer música, que ia fazer rap, já tinha escrito ou tentado cantar ou produzido alguma coisa? Não, nada ainda. Não, mas o primeiro nó na mente, que eu falei, putz, eu vou ter que desatar esse nó, foi justamente no ano que eu comecei a andar de skate. Foi em 88, quando saiu o primeiro álbum do De La Soul. Um álbum, a capa colorida, pô, assim, de verdade, Klaus. Eles vieram com uma outra linguagem, né, mano? Era uma outra linguagem, outra estrutura de rima, musicalmente era uma outra coisa também. O comportamento dos caras, até nos clipes. Então, eu acho que a única vez que eu fiquei nervoso de estar na mesma sala que um artista foi justamente com eles, em 99, 11 anos depois, quando eu fiquei de tradutor deles, do Louco, né? E, de verdade, eu gosto dos caras desde que eu tenho 12 anos. 12 para 13 anos. E o De La Soul e o skate meio que apareceram na minha vida num momento parecido, no mesmo momento, basicamente. Quando eu conheci os caras, eu fiquei pedindo assim, putz, espero que esses caras sejam pessoas boas, porque senão eu vou quebrar a cara. Eu idolatro esses caras. É lógico que idolatria é uma parada tosca, mas no caso do De La Soul é uma parada que eu me dei muito bem. Toda vez que o Pós, o Dave ou o Maceo, eles me mandam mensagem, eu falo, caralho, velho, gosto muito do som dos caras. Eles, assim, já me provaram várias vezes que são pessoas boas. Mandam mensagem em fim de ano, mandam mensagem no meu aniversário. Eles são o De La Soul, velho. São o segundo grupo na história do hip hop americano a concorrer a um Grammy, né? E os caras vieram com uma originalidade, né, mano? Um negócio muito... Fora do normal. Bem isso mesmo, de assim, formar gerações em outros países, né? Plantar a sementinha que nem plantou em você, assim, na hora, porque... Total, eu nem sei se existiria o Missouri Sana se eu não fosse tão fã do De La Soul e do A Tribe Called Quest. Esses dois grupos, pra mim, são os grandes... É lógico, eu adoro o Run DMC, eu adoro o EPMD, eu adoro a primeira formação do Possivelmente Zulu, do grupo do meu irmão, porque eu vi o grupo nascendo, né? Então, às vezes me falam dessa parada, putz, quais são suas referências? Eu não tenho nenhuma influência ou referência do rap feito no Brasil. Para mim, a influência direta do meu som de artistas brasileiros de hip hop é meu irmão, porque ele estava na cama ao lado da minha, no mesmo quarto, começando a criar as coisas dele. Então, você me falou dessa história do começo, eu pensava já em fazer os instrumentais meus, ser um produtor, porque era muito comum no Brasil o artista de rap não ter grana para pagar um produtor. Então, a maioria dos artistas de rap brasileiro gravavam até discos usando instrumentais de artistas americanos. Você chegou a ver seu irmão fazendo isso, e aí já foi ficando ligeiro. Sim, mas aí ele fez um corre, meu pai ajudou, ele comprou a primeira bateria eletrônica, que era uma bateria eletrônica que ele acoplava na saída auxiliar do 3 em 1 de casa. E à tarde, no sábado à tarde, quando eu estava saindo para andar de skate, ele já tinha voltado da aula de música, que estava com os amigos do grupo de rap dele, com o Aladim, que já é falecido, com o Johnny, que é parceiro do meu irmão até hoje, com o Vagnão, que é vizinho do Testa, do menino do Testa de São Caetano. Sei. Então, esse amigo do meu irmão, o Vagnão, tem um mercadinho do lado da casa do Testa. E era da primeira formação do grupo de rap do meu irmão. Então, eu via isso e via que eles estavam ali. Tinha um único programa que tocava rap no Brasil, que era na Bandeirantes FM.
que por acaso era apresentado por um primo da minha mãe, primo meu de segundo grau, Natanael Valente. Caralho. Então a gente já tinha uma relação com o começo do hip hop de São Paulo. Primeiro que meu irmão ia a São Bento desde o começo, mas eu já tinha tios do interior que tinham uma equipe de bailes. Então eles vinham para São Paulo para comprar vinil para poder tocar no show, nos bailes deles pelo interior de São Paulo. Eles já tinham isso. Então já tinha essa cultura em casa também. Então tinham muitos discos. E eu lembro da primeira vez na casa dos meus avós, num estéreo da Philips, que eu lembro que tinha uns botões que brilhavam no escuro, eu pirava naquilo. A gente ouvindo Parliament Funkadelic pela primeira vez. E uma das minhas influências é justamente o tecladista do Parliament Funkadelic, já falecido, o Bernie Worrell, que é cabeçudão, um dos caras que ajudou a popularizar os sons do Moog, do teclado Moog, né, de todas as versões e tal. Então, tinha toda essa ligação, tanto da parte tecnológica, eu sempre fui ligado à tecnologia, pensando bem, acho que meus pais, sendo pais de periferia, vindos do interior e tudo mais, para ter um moleque preto, nerd, que gostava de tecnologia, sem ser rico, nos anos 70 e 80, eu acho que eles correram muito seus por pais, mim. Hein, mano? Pra frente outra eles, visão. hein? Sempre foram muito pra frente. E o fato dele ter preferido ter um piano a uma bateria também diz alguma coisa, né, velho? De um certo eu acho que meu pai simbolismo, assim, né? Simbolismo sei lá, da intelectualidade. Porque o piano é um negócio amedrontador, né, mano? Mas o meu pai, a parada da bateria é que ele, diferente do skate, que ele entendeu rapidinho o que estava acontecendo, ele achou que a bateria, que era um instrumento caro e demandava muitas aulas, muitas horas aula para você entender o que você estava fazendo ali, eu acho que ele achou que eu ia me livrar da bateria muito rápido e o investimento não valeria a pena. E já o piano, como meu irmão fazia aula de música, minha irmã fazia aula de música, eu já tinha alguma noção musical também, ele achou que o piano serviria a mais mais primordial, né? Sim, e ele estava certo. E ele estava certo. Que hoje em dia, na minha profissão, eu uso o que eu aprendi nas aulas de bateria, que foi meu primeiro instrumento, eu fiz aulas de bateria também. Mas o piano me ajuda muito mais. Então, a visão do meu pai nisso não estava errada e a visão da minha mãe também não. Então, eu acho que todo mundo deveria ter um instrumento musical em casa. Música, eu acho que é a parada mais importante para o ser humano. É lógico que a gente precisa se alimentar, a gente precisa saber se comunicar, mas música também é comunicação. Você se comunicar por um instrumento, você aprender a se comunicar por um instrumento, aprender a se comunicar por música, é só uma opinião minha, mas eu acho que o mundo estaria num lugar melhor. O mundo inteiro estaria num lugar melhor se as pessoas gastassem parte do tempo livre tentando aprender um instrumento, ou tentando entender o arranjo de uma música que ele gosta. Sei lá, tem algumas músicas com acordes específicos que me deixam mais emocionados, mais emotivos. E eu percebi que minha filha tem isso. Meu sobrinho mais velho, o Martin, tem isso. Então, sendo bem sincero contigo, Klaus, tem músicas da Elis Regina que desde que minha mãe faleceu eu não ouço mais. É difícil, né? Entendeu? É pesado. Tem músicas do Steve Wonder que eu também não ouço mais. Eu ouço e choro. Tem umas coisas que batem num lugar muito, muito íntimo, né? Muito profundo. Eu sou assim com Elis também. Tem um show, eu vejo... Nossa, vez ou outra, assim, eu demoro anos pra rever um show dela cantando. Tem um especificamente, assim, que é ela cantando Como Nossos Pais. Mano, o bagulho, eu dou o play, dá 2 segundos de vídeo, meu olho já encheu de lágrimas. Assim, um negócio que sei lá de onde que vem. E não... É a arte, né, Klaus? E você percebe a entrega da pessoa. Eu não tenho histórico de tipo, minha família ouvia e não sei o quê. Eu não sei o que é, mano. Já bate num lugar de prima, assim. Puf. E quando bate, não é... Quando bate, não... Assim, a única reação possível é essa que você tem, é essa que eu tenho, né? E, de repente, pode ser com músicos diferentes, mas acho que todo mundo consegue se conectar à arte, à música, nesse grau que a gente acabou de falar aqui. Isso é muito louco, mano. A gente vê direto cientista falando que quão saudável é aprender uma nova língua, né?
Agora imagina você e aprender uma nova língua que as palavras e as intenções estão num outro campo, né? Do sentimento mesmo, assim, para elas e é muito louco se que é só materializar. a gente, quando fala de música, se você começar a transformar a nossa conversa numa conversa científica, a gente tá falando de vibração e falando da velocidade da vibração. Cada nota é justamente isso, é a velocidade do pitch ali. O pitch é justamente a velocidade de cada um dos sons ali, de cada uma das... não vou chamar de partícula, mas é a velocidade. Né? A gente tá falando de velocidade das coisas. Né? E tem uma outra coisa que eu acho curiosa também, que é quando a gente medita, quando as pessoas meditam, fazem Om, né? É uma frequência. Assim, que é uma frequência que provavelmente é a vibração primordial do universo, né? Então a música é o universo, né, mano? A música é a linguagem... É a linguagem dessa porra toda que existe. Existem pessoas que aí. acreditam que o que a gente está vivendo aqui é uma grande sinfonia. Eu não vou tão longe para dizer que é uma simulação, né? Uhum. Eu não sei, porque quem está dentro da simulação também não consegue discernir a simulação da não simulação, né? Não tem como. Enquanto a gente está aqui, a experiência é essa. Então, se a experiência é essa e a gente existe, a gente não só vai saber se é uma simulação no depois, né? Mas existem muitos filósofos de vários momentos da história da humanidade que assemelham a nossa existência e a nossa relação com o universo a uma sinfonia. Uhum. Tem a parada do Waking Life, tem um diálogo no Waking Life que o cara... Um monólogo, na verdade, no Waking Life que o cara fala que é algo parecido com a vida é uma sinfonia escrita por Dostoiévski, estrelada por palhaços. Que foda. Né? Não lembro disso. Então, enfim, é um dos meus filmes prediletos, se não for o meu filme predileto. Acho que é meu filme predileto. O Waking Life é uma dica foda pra deixar pra galera ir atrás. Demais. Waking Life. É demais, e eu acho que cada entrevista do diretor, do Richard Linklater, é uma continuação desse filme. Ele sempre fala do ponto de vista do personagem. Eu tenho essa teoria a respeito dele também, mano. Com o sobrenome dele, que é Linklater. Linklater. Né? Linkar depois. E tudo que eu vejo dele, mano, parece que tem conexão, tá ligado? Uma conexão desde a primeira coisa que eu conheço dele até a última que eu vi. E eu vou vendo, vira tudo uma metalinguagem cabulosa. Tudo parece que ele tá linkando depois, tá ligado? E eu lembro do nome dele e falo, mano, será que esse cara sabe? Será que esse cara já percebeu que ele faz isso? Ou será que o nome dele atraiu um certo tipo de estilo cinematográfico? Talvez seja a lei da atração. Mas ele tem uma calma que não é muito comum nos cineastas. Né? Pô, ele gravou um filme em 12 anos, pagando do bolso dele, boa parte do bolso dele, sem que o estúdio soubesse exatamente o que ele entregaria, que é o Boyhood. Que ele fez a história do garoto dos 6 aos 18 anos. Uhum. Com o mesmo grupo de atores, ele gravou durante 12 anos, né? Isso mesmo, durante 12 anos. Não. Ou foi... Eu não lembro quantos anos, mas são anos, mano, fazendo. Inclusive, quando eu li a história da feição desse filme, eu pensei isso na hora. Eu falei, olha só, mano, tá tudo contribuindo com a impressão que eu tenho desse cara a respeito do sobrenome dele e da obra dele conectada. E é muito, muito louco a relação que ele faz com as brincadeiras... que são meio que universais, a cultura daquele cubo de papel que você coloca na mão, né? Que tem no Waking Life, que é a filha dele fazendo esse papel no filme, né? E ele tá ali, né, fazendo aquela parada, aí você escolhe um dos lados, e aí você tem que... É determinada uma ação que você tem que levar adiante e tal. E é basicamente essa história do livre-arbítrio ser, em tese, uma mentira, né? E aí... sei lá, a gente eu lembro disso, eu tô lendo muita coisa do Philip K. Dick de novo, porque uma coisa é você ler os livros do Philip K. Dick quando você tem 15, 16 anos de idade, impulsionado pelo Blade Runner, que é um conto, na verdade, e aí você pega aquela trilogia Vales, cara, é uma loucura, velho, porque o cara fala do determinismo, do pré-determinismo, e que o jeito que falavam de tempo e espaço na antiguidade era astrodeterminismo. Então, era uma noção de tempo e espaço determinado pelos astros. Uhum. Mas tem gente que não leva a astrologia
a sério. Uhum. Mas o homem sempre teve essa ligação, né? Os cara, já tem, eu não lembro agora exatamente o filósofo que fala dessa história da relação baseado num trecho da teoria da relatividade. Existem alguns filósofos e autores que falam dessa história da distância de uma célula para o resto do seu organismo e da distância do seu organismo para o resto do universo. Eles vão brincando com essas noções. Mano, eu acho que se tem um cara que entendeu exatamente como isso funciona e consegue evidenciar isso na sua obra audiovisual, é o Richard Linklater. É lógico que tem outros, mas do cara que foi aceito parcialmente por Hollywood e continua fazendo cinema autoral, o Linklater é o cara, né, velho? Tem um documentário muito bom que é legal falar pra galera procurar também, que é sobre o que você tá falando, que chama Inner Worlds, Outer Worlds. Ah, é? Que o tema é totalmente isso que você falou, é nas conexões do micro com o macro. Pô, esse eu não conhecia, vou procurar. É um negócio meio malucão, assim, mas é um exercício gostoso, tá ligado? Porque é essa coisa de olhar. Eu lembro que no começo tem uma frase de um poeta que eu não lembro, não sei se eu vou lembrar o nome, mas é To see the world in a grain of sand and heaven in a wildflower. Caramba, mano. Ele poetiza muito essa noção de micro e macro, tá ligado? E as conexões dessas coisas. Chama mundos internos, mundos externos. Não, vou procurar isso aí pra hoje mesmo, cara. É bem interessante o exercício, mano. O mundo tá mudando, né? Basicamente, vibração e energia são as duas coisas que mais mudam. E aí, há quem diga que a vibração depende da energia, há quem diga que a energia depende da vibração ou é criada pela vibração, né? E... Porra, esse documentário deve ser uma loucura, mano. Eu vou procurar sim, hoje mesmo. Eu lembro de uma outra frase também acho que era do Allen Ginsberg, que eu pirei tanto que eu lembro de escrever na parede do meu quarto, assim, escrever gigante pra nunca mais esquecer, que era It's all a musical thing and you gotta dance. Essa era a frase, tá ligado? Então, mas isso aí que ele falou é baseado num dito popular, né? Africano. Que é, eu não consigo acreditar num Deus que não dança. Essa é uma das frases. Mas, inicialmente, o que falavam é, se você consegue falar, você consegue cantar. Se você consegue andar, você consegue dançar. Essas frases foram usadas numa música do Reflection Eternal, do grupo do Talib Kweli com High Tech. Eles usaram isso. Mas, pô, remetendo à ideia original dos africanos, eu não consigo acreditar num Deus que não dança. Porra, velho. Verdade. Se tem alguém pra filosofar a respeito de música, é o povo africano, né, mano? E que é valioso ouvir. É o berço da humanidade, né, mano? Porra. É o berço. Você tá com a camiseta do Star Wars aí como um grande fã, e eu nunca assisti Star Wars decentemente, mano. Sério mesmo? Eu vi um ou outro, não sabia nem qual era, vi quando criança. E aí, você vai ter uma outra experiência hoje em dia. Exato, e por medo de ver errado, eu ainda não peguei pra ver tudo. Queria saber de você qual que é a maneira correta de ver Star Wars. Isso aqui é um livro. É um livro de uma história que um livro chamado Heir to the Jedi, né? O Legado do Jedi. Eu queria saber qual que é a maneira correta de assistir Star Wars. Mano, eu juro que eu não penso mais na ordem dos filmes, porque o mais importante não são os filmes, na verdade. Sim, não diria que é uma constituição, mas é uma série de regras dos Jedi, tá ligado? Que é a parada que costura a história toda. Porque, basicamente, é uma história de famílias que tem vários órfãos espalhados pela galáxia, né? Então você tem o clã Skywalker, você tem o clã Palpatine e tal. Então, vai pelo que você sente. E eu acho que existe uma desconexão entre as duas primeiras trilogias e essa última. Porque foi feita uma série de mudanças dos preceitos do Star Wars que o George Lucas criou. E muitos deles têm a ver com os preceitos de Candomblé, etc e tal. Eles não falam isso abertamente.
Mas existe, você consegue descobrir, né? Assistindo aos É, filmes ou lendo aos livros, você descobre. A mitologia por trás da história eu sei um pouco, porque eu gostei, na minha adolescência, assim, eu acompanhei muito um cara que chama Joseph Campbell, que ele O poder do estuda mito. mitologia. O poder do mito. Poder do mito. Eu pirei. Foi tipo conhecer skate, mano. Foi tipo assim, um boom que deu na minha cabeça. E eu vi muita coisa. Tem um livro dele, vi tudo que tem dele em vídeo na internet. E ele falou muito da relação que ele teve, né, com o George Lucas. Com o George Lucas, sim. Na hora de escrever o roteiro. Ele passou a visão pro George Lucas das mitologias todas que ele estava inserindo ali, como que ele deveria fazer isso, né? O que conectava com o quê. Então eu sei um pouco dessa parte assim. Vou tentar simplificar, Klaus. Primeiro, eu falei dessa história que são esses laços de drama, esses laços dramáticos entre famílias. Mas a grande estrela e a grande energia de toda a saga Star Wars é a força. Uhum. Que é a única coisa que liga todos os seres vivos. Uhum. É um jeito mais legal de explicar Deus. Porque a vibração. É a vibração, de novo, entendeu? Por isso que é tão interessante. Mas basicamente a força. Pô, que a força... Vai com Deus, meu filho, que a força esteja contigo. Uhum. Da hora. Se você lembrar... Você que é o cara das séries, mano, dos filmes, e seria legal você tentar lembrar alguma coisa pra indicar aí pra galera, agora na fase da quarentena, pra galera gastar um tempo, né? Você assiste as séries da BBC? Assisto. Então, tem um... Mano, são os melhores documentários que eu vejo são da BBC, mano. Da BBC antiga. Esse que eu tô falando é uma série de ficção, mas é baseado nas histórias de um detetive sueco chamado Wallander. O nome é Wallander. Eu já ouvi falar. Esse é o nome da série, né? Isso. Eu já ouvi falar, mas não sei. São episódios de 80 minutos. Eles têm 3 ou 4 temporadas. E toda vez que eu tô meio chateado de ter que começar algo novo, eu reassisto essa série. Eu acho que é a melhor série da BBC. Wallander é demais, é com Kenneth Branagh, que tá agora, o ator que é mais conhecido pelas coisas de teatro, por ter sido o diretor do primeiro filme do Thor pra Marvel, e ele tá nesse filme novo do Christopher Nolan, o Tenet, que deve ser o grande filme da indústria americana do cinema a ser lançado pós-pandemia. Eu acho muito louco. Então, o Wallander, acho que dos últimos anos... É lógico que eu gosto de Fringe, mas até já fiz disco baseado em Fringe, mas eu acho que o Wallander é demais. Tem um outro que chama Counterpart. Esse nunca ouvi falar. Tem uma dimensão paralela. Descobre uma dimensão paralela por conta de um quase holocausto nuclear. Abre-se uma nova possibilidade, uma nova dimensão paralela. E existe um único espaço em que as pessoas transitam de um lado para o outro, entre essas duas realidades, assim. Eu acho demais, Klaus. Counterpart deve estar Eu não sei se foi aprovado para uma segunda temporada. Você pira muito em ficção científica, né? Eu piro, desde pequeno. Isaac Asimov, o Philip K. Dick. Esses são os dois, assim. Mas eu estou lendo uma autora negra americana, N.K. Jemisin. Pois eu não lembro o nome do livro, mas é um livro de ficção que se passa em Nova York, que é uma doideira. Então, apesar de ficção, eu tenho lido muito biografia. Eu estou lendo a biografia do Wole Soyinka, que é o Nobel de Literatura nigeriano, professor em universidade americana e tal. E ele escreveu a própria biografia como se fosse um romance, mano. Que legal, hein? E é a mó doideira, velho. Depois eu te passo essas informações aí. Tá bom. Mas, mano, eu queria entender. A gente falou de tanta coisa ali, mano. Só que lá no começo da conversa, eu queria entender assim, quando você citou o Missouri-sana. Uhum. E na minha cabeça, não sei se eu tô certo, se eu tiver errado, você me corrija, mas acho que foi o primeiro grupo de rap que você participou, não foi? Sim, eu comecei como um artista solo. Assim, pro público aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas eu comecei um pouco antes.
Então, em 97 eu já estava produzindo minhas bases. E durante um tempo eu escondia do meu irmão, porque ele já estava envolvido com as paradas, já estava produzindo as músicas dele, já tinha um EP lançado com o Possemente Zulu. E eu não queria que ele soubesse que eu estava trabalhando com música também. Então eu escondia, eu já tinha a Groovebox em casa, trazia equipamento de fora das minhas viagens para Califórnia e tal, mas Por que eu que você acha que escondia você não tudo no queria, armário. você não queria deixar ele saber? Por que que você acha hoje, analisando? Eu acho que primeiro que na época minha relação com ele não era boa, nossa relação, assim, a irmandade não era boa, e eu sempre quis ter algo meu, e o skate era muito meu, apesar dele gostar também, quem saía pra pista pra andar, ou quem saía pra rua pra andar era eu. Ele era tão apaixonado quanto eu, mas quem andava era eu. E a música já era um domínio dele, né? Era algo dele. Entendi. E então Falou, eu não se eu queria... vou entrar no domínio dele, eu só vou mostrar quando eu tiver bom, né? Era Ele não vai me exatamente ver essa. O fazendo pensamento besteira. era esse. Era exatamente esse o pensamento. Saquei. E eu acabei... não quando eu desisti, mas quando eu percebi que eu poderia fazer outras coisas da vida e voltei definitivamente dos Estados Unidos, logo depois eu fiz uma primeira coletânea com algumas músicas que eu produzi. Essa coletânea foi encartada na revista 100%, né? E a partir dali o Missouri começou a existir. Porque eu comecei rimando na casa do espião da Rua de Baixo, produzindo minhas bases ali. Na época, os caras que estavam levando a sério produção de rap no Brasil, eles faziam suas próprias bases, não eram conhecidos e gravavam tudo em MD. Então a rapaziada séria do rap tinha suas próprias bases em MD. E MD era uma mídia legal porque você tinha compressão digital, né? Você tinha qualidade, o som era limpo, né? Para você mandar de um teclado e de um sampler direto para o MD, você já tinha uma compressão boa. Não era um MP3, que o MP3 da antiga, no começo ali, era zoado, tinha pouca qualidade, né? Comprime demais, né? Comprimia demais. Então você tinha uma gravação digital com uma qualidade ok, né? E aí já tinha alguns grupos fazendo seus shows, ou com os instrumentais em DAT, que também é uma fita digital, também é uma mídia digital, que junta o analógico e o digital, e junta a possibilidade de você ter um player pequeno. Um MD player era menor do que esse gravador aqui digital, era um negócio muito pequeno. Eu E você lembro dessa parada. levar... Isso é uma tecnologia curiosa que durou mó pouco, né, mano? MD. Eu Durou lembro. pouco, e em tese ela foi criada para substituir os CDs, né? E não rolou, né? No fim das Não contas. rolou. Durou super E eu pouco. acho que a patente é da Sony. Muitas patentes das coisas que a gente usa até hoje são da Sony e da Motorola. São as duas empresas que acho que têm o maior número de patentes, né? De tecnologia. E você tá falando de forma, né? De como que essa avalanche tecnológica influencia na forma da tua música, né? Mas também eu vejo no conteúdo, mano. As coisas que você fala, tá ligado? Suas referências infinitas de tudo que é campo de criação humana. Você vai colocando tudo ali e costurando tudo de um jeito que eu acho que só um cara da sua geração, ou só você, conseguiria fazer, né, mano? É tanta ideia, tipo, de referência costurada. Não, eu acho que tem muito disso aí de verdade, Klaus. Não é colocando o skate num pedestal, né? Como o skate num pedestal como cultura progressiva, por ter também sua porção esporte. Pro bem e pro mal, o skatista costuma ser bicho curioso, velho. Então, são as duas coisas, a curiosidade. Eu não sei se eu vou acertar essa manobra, mas eu vou tentar até acertar. Então, é uma questão de resiliência, resistência e curiosidade. São as três coisas. E são as três paradas que você mais usa na vida. A quarta seria intuição. Que quando você está andando de skate, você também usa muito sua intuição. Você fala assim, não, eu acredito que eu vou acertar agora. Algo me diz que se eu botar o pé aqui, eu vou acertar a manobra. Não tem como você explicar essas dinâmicas para ninguém fora do skate. Você consegue até colocar em palavras, fazer um texto numa revista de skate, escrever um editorial, ou fazer um vídeo falando sobre, ou fazer os documentários. Mas é um processo muito pessoal. Então eu acho que muito da minha curiosidade e da minha parada de me aprofundar nas coisas que eu faço tem a ver com skate. Né? Porque não existe... Sei lá, é lógico que, putz, eu fui amador numa época que passavam para profissionais, para profissional, para categoria profissional,
no máximo 5 pessoas por ano e você tinha que estar entre os 5 do ranking amador de 2 anos antes de você passar. Então, quando eu passei para profissional, passavam 5 e eu passei em quarto. Passei no mesmo ano que o Sandro Sobral, que o Fulvio de Campinas, que o Magrão. Eu estou esquecendo de mais gente da minha classe, né? Tudo Que bem. é a classe de 93 para 94. Então, era uma parada que assim, você tinha que andar bem na rua, tinha que ter era uma obrigatoriedade você ter uma marca que lançasse seu shape com seu nome. E você tinha que correr os campeonatos. Sendo um cara que gostava de campeonato ou não. Porque você tinha que estar ranqueado para poder passar para profissional. Nesse momento, eu não sei como isso funciona. Você passou pra Pro com qual marca de shape? Foi Perfect Com a Line? Cush. Não, foi com a Cush. Cush. Mas meu melhor patrocinador foi a Perfect Line. Eu nem comparo aos outros, assim. Foi o melhor patrocinador, foi a Perfect. Era demais. Tem um puta model que você postou há um tempo atrás, que é seu pai e sua mãe no model, né? Muito foda aquele. Você tem quanto? Você tem um só daquele? Eu tenho 2 guardados. Caralho, vou fazer uma oferta, hein? Mano, eu tenho um deles que é a placa sem corte. Eu tenho a placa do shape sem corte nenhum. Nossa, que foda. Do jeito que saiu da prensa. E você tava falando esses dias, mano. Eu vi na live com o Kamal, que você foi team manager da Cush. Fui team manager da Cush um tempo, porque era necessário, não tinha ninguém fazendo esse trabalho. E assim, é que eu já estava determinado a fazer outras coisas da vida, então, para estar perto dos meus amigos do skate, me sentir útil também, eu fiz 2 coisas. Eu era sócio benemérito da Associação de Skate de São Caetano do Sul, então, basicamente, dependendo do dia que a rapaziada ia andar em São Caetano, quem tinha aberto a pista era eu. Eu tinha a chave da pista, eu cuidava de fazer toda a parte de logotipia de todos os patrocinadores do circuito, né, daqueles campeonatos amadores Que ano amador isso? Iniciante. Putz, eu Começo nem dos lembro 2000, direito. né? Eu acho que de 96, 97 até o começo de 2000. É que em 2000 aí eu voltei pro Brasil em definitivo, fui trabalhar na Trama e fui tocar as outras coisas da minha vida. Mas eu fiz isso durante bastante tempo. O Paulinho, da Rude Boy, Paulo Davi, irmão do Edinho, ele era nosso presidente da associação. Trabalhei muito tempo com ele e com a esposa, com a Cris. Adoro eles. E era uma viagem, mano. Porque eu era um skatista profissional e ao mesmo tempo eu tinha que cuidar da pista. E dependendo do dia, quando a Guarda Municipal de São Caetano fazia a ronda, eu que tinha que conversar com os caras ali sobre qualquer coisa que tivesse acontecido errado ali na área da pista, porque do lado tinha justamente um escritório da Guarda Municipal de São Caetano. Enfim... E nessa época eu comecei a entender também a parte política de tudo que a gente faz. Foi antes de eu entrar no rap de cabeça que eu percebi também essa outra parte do nosso rolê, né? Mano, é muito impressionante o quanto você influenciou a minha caminhada, tá ligado? Porque na pista, eu frequentei muito a pista de São Caetano. E ali tinha uma cultura de skate diferente da pista de São Bernardo, dos lugares que eu andava na rua em Santo André. Ali tinha um lance, eu lembro de chegar lá e ver... Mano, lá foi onde eu aprendi a trocar informação de rap, tá ligado? Com todo mundo que andava na pista, mano. Os caras, cada um fazia uma coletânea e a gente se trocava os sons. Que legal, e muito da cultura de skate que tem ali tem sua assinatura ali, mano. Tem sua mãozinha ali. Porque e eu vivi muito isso. Eu tinha essa parada de ter a coleção de CDs e tal, aí gravava uma coletânea pra porque eu sempre detestei emprestar CD da coleção. Então eu comecei a comprar, ia no Foto Gilberto, que era um lugar tradicional ali de São Caetano, tanto para comprar meus cartuchos de videogame, eles tinham a locadora também, chamava Vidstock, eu acho. E meu dentista é ali do lado, o Paulo é ali do lado, no prédio ao lado desse lugar que eu tô falando, bem perto da estação de trem de São Caetano. E tinha essa parada ali também de eu comprar a fita Sony, o X, a fita boa da Sony, pra fazer coletânea pros amigos. Eu falava, mano, me paga o preço da fita aí, ou eu tenho fita aqui, e eu gravava umas coletâneas, sei lá, primeiro o disco do Souls of Mischief de um lado, com as músicas que eu mais gostava, uma mixtape mesmo, e do outro lado, primeiro o Ilmeric do Nas, de 94, ia lá e gravava do outro lado, e ao mesmo tempo tava ouvindo Fugazi, ouvindo Firehose, ouvindo Minutemen, ouvindo
Bad Religion, ouvindo Operation Ivy, ouvindo de tudo. Então, de novo, é a parada que eu te falei antes. Tem uma parada de você ter um foco mais fino por conta da sua curiosidade, que no skate é muito normal. A rapaziada do skate... mas ali em São Caetano era acima da média. Eu lembro, era muito acima da média. Sério? De toda da geração que isso, a geração que ficou pra depois de você, tipo, eu comecei a andar ali em 2002, acho, 2001, 2002. Uhum. E que é uma geração depois, né? Depois que você parou de frequentar ali. Mas essa energia ficou ali, mano. Era muito... era acima da média eu ia o aos conhecimento sábados, musical ali. Já tava no rolê da música, mas eu colava na pista aos sábados. Eu lembro Mano, eu lembro até hoje de pegar o CDzinho, assim, The Sound of the Streets. Dos moleques, tipo, eu lembro o Montanha, o irmão do Montanha. O irmão dele, o Diego. Que virou doceiro, né? O japonês, que hoje é produtor também, DJ. Eu lembro que o japonês me mostrou LP. E eu pirei, caralho, que porra que é essa? LP, o Company Flow é divisor de águas, né? Até as divisões que eles usavam nas rimas, né? Mr. Lane e ele, e o LP, era uma parada diferente, né? Aquela rapaziada de Nova York ligada ao Rockers ali, o Mos Def, Talib Kweli, Company Flow, era tudo muito diferente, ninguém estava imitando ninguém. Todo mundo criou sua própria direção artística e foi assim. Então, ser inventivo no rap era meio que era a moeda mais comum, né? Você não via dois rappers um parecido com o outro. No mainstream você até via, mas a rapaziada que tá vindo do meio alternativo não tinha essa visão, não. Era real, assim, era uma cultura diferente mesmo. Eu lembro que o primeiro promo que eu fiz, eu filmei muito em São Caetano nessa época. A maioria das coisas eu filmei em São Caetano e eu editei com Reflection Eternal. Foi o primeiro promo que eu tive. Talib Kweli, totalmente influenciado pela cultura musical da pista de São Caetano. Eu lembro que, mano, metade da pista tinha o símbolo do Hieroglyphics pintado na lixa. Total, mano. Tá ligado? Total. Era muito foda aquele ambiente, eu tinha isso no quarto, tinha adesivo. Eu tinha, mano... Hyro, eu sou fã mesmo, mano. De tudo deles. Gosto muito. E, mano, um cara que você citou aí, que, puta, quase todo mundo que colou aqui no café citou, é o Alexandre Ribeiro, mano. Sim. Quanto ele é muito louco, quão firme é a influência dele nessa geração de vocês, mano. O que você lembra dele, assim? O que você tem de história pra contar dele? Cara, eu tenho tanta história com o Alexandre. Pra você ter uma ideia, o Alexandre é o amigo... A primeira vez que eu tomei um fora na vida e não entendi o que tinha acontecido, a gente tava num rolê, todo mundo junto, e eu dormi na casa do Alê, lá em Santana. E... no café da manhã, no outro dia, ficou a mãe dele e ele meio que explicando o que tinha acontecido. Era muito novo, muito bobo. Então eu lembro do Alexandre várias coisas. Ele era um pouco mais velho, então ele já tinha carro. A gente saía, ele pegava o carro do seu Fernando, pai dele, que foi presidente da UBS, da União Brasileira de Skate. E a gente saía com o Alexandre. Então essa ideia de ter um amigo um pouco mais velho que já era considerado adulto, né? O Alexandre Ribeiro e o Danielzinho, acho que foram os dois skatistas profissionais, os primeiros dois skatistas profissionais de São Paulo a aparecerem numa revista Capricho. Então você ia na ZN aos sábados e tinha menina que entrava, pagava pra entrar na pista e pegar o canudinho que o Alê tinha bebido o mup dele lá, o Mami. Caralho, mano. Pra colocar na agenda, porque era muito comum isso aí, da rapaziada que fazia as agendas, as meninas que faziam as agendas, com fotos dos galanzinhos e tal. Os caras ícone pop da geração. Pois é, e o Alexandre era aquele cara que, tipo, chegava na pista e todo mundo parava pra ver andando, né? Porque era muito diferente. Outro cara que é muito importante pra minha geração, e eu acho que falam muito pouco o nome dele, é o Marcelo Juste, o Marcelo da foto. Just, É verdade. Porque é um cara que sempre soube correr campeonato, corria campeonato muito bem, mas nunca saiu da rua, nunca parou de andar na rua. Eu sinto isso do Daniel Arnone também, mano. Que a gente lembra pouco dele e é um cara que... Então, mas o Daniel... Eu falei o nome do Daniel porque eu acho que o Daniel é um dos skatistas que eu menos vi parado em sessão. Ele sempre tava andando e sempre tava andando muito. Acertando e muito. Até hoje.
acertando muita coisa, com conhecimento das transições. Faz total sentido ele montar pistas hoje em dia. Né? O que foi, filha? Eu tô gravando, filha, peraí. Eu avisei sua mãe que não podia entrar. É que minha filha fica usando o telefone da mãe, e aí gasta a bateria e tem que pegar meu carregador. Ela tá falando Sua com as filha amigas. tá pirando em música, ela? Ela pira, mas ela pira mais em dança. Ela faz aula de teatro e tal. Que da hora. E também tá Legal. nesse corre dela, artístico. Legal, hein? Mas enfim, eu falei do Ale por isso. Porque do Ale e do Dani. Porque eles tinham uma visão diferente do skate. Então eu lembro de sessões pela Liberdade, que é uma outra parada que eu lembro com muito carinho dos anos 90. Fazer sessão de skate de rua na Liberdade com o Zique Zira. Com o Alexandre. Nossa! Mano, primeiro que ele conhecia todo mundo, que ele morava ali na área. E ele falava um pouco de japonês. E a rapaziada mais tradicional da Liberdade, ele saía falando em japonês. Um dos irmãos dele mora no Japão, inclusive. E era uma outra visão de skate que não era a minha, do moleque que tinha uma pista do lado de casa. Eu já trabalhava num banco, eu trabalho desde os 14 anos. Já trabalhava num banco e tinha meu dinheirinho, não necessariamente dependia do meu patrocinador, mas tá ali com o Zik, velho, era diferente. Era uma experiência de trabalhar, de andar de skate pelo centro da cidade, e fazer essa ligação do centro com a Avenida Paulista e andar pelos dois lugares, numa época que não era muito comum. Com um cara que sabia de tudo, era um moleque preto, mesma coisa que eu, que gostava de rap, que era b-boy da antiga, então dançava bem também. Ele foi de um grupo famoso de b-boys da Liberdade. Então andar com o Zik no centro da cidade, anos 90. Uma das primeiras sessões no Anhangabaú que eu fui, tava o Davi, tava o Zik, tava o Cezinha, Lost, o Aleviana, Mancha, Cris Mateus. Então tem muita coisa do skate que eu não acho que um documentário contou ainda. Mas a gente vivenciou isso aí, é importante, porque eu já vivia no centro por trabalhar num banco, numa agência de um banco na Rua São Bento. Aí no final de semana eu ia para andar de skate com os meus amigos. E todo mundo se encontrava num lugar que eu vou desde que eu tenho 16 anos, 15 anos, que é o mate ali da São João. Né? Então, era muito louco isso. Porque você via justamente essa história do skate, da energia do skate. Você tinha o cara que tinha um pouco mais de grana e morava num condomínio legal ali na Zona Norte, andando com o menino que morava na Saúde, e um era preto, o outro não era, e o outro era filho de nordestinos, nascido em São Paulo. E não importava nada disso, realmente não importava. Obviamente, tinha aquele cara que era skatista rico que andava com a gente, que chamava todo mundo pra festinha na casa dele e não me chamava por eu ser preto. Isso existia. Mas 80% do tempo tava realmente todo mundo junto, mano. E é aquela parada linda do skate, que até gente que eu não gostava antes, quando eu era mais novo e mais bobo, que quando eu acertava uma manobra no aquecimento de um campeonato ou na sessão, batia a palma também. Eu não conheço nenhuma outra dinâmica na vida em que isso me pareça verdadeiro, tá ligado? É verdade. Você acha que, lembrando de toda essa sua experiência com skate, assim, você acha que o skate te ajudou a passar por... Principalmente nessa fase, né, mano? Fim dos 80, 90... o racismo estrutural, uma coisa que tava, assim, tá até hoje, mas ali naquela época a gente nem falava disso, né? E você sente que o skate te ajudou a passar por isso com menos feridas? Me ajudou a lidar com racismo estrutural. Me ajudou a lidar. Porque tudo que todo mundo precisa é a tal da rede de proteção. Você precisa de gente que acredite em você e tenha carinho e afeto por você, né? Então, pô, chegar na Prestige e encontrar o Samelo era uma alegria, mano. Chegar na ZN e encontrar o Marcos, o Kamal, era uma alegria. Sair da sessão da ZN e ir pra casa do
do Ribeiro e trocar ideia de som. E, putz, mano, era demais. Então, por um tempo, eu podia... servia como uma espécie de anestesia. Mas aí, a partir do momento que eu descia até o metrô, que o Ale descia até o metrô e entrava no metrô, aí era a vida como ela realmente é. E sempre foi. Então já teve também geral com uma pá de skatista, mas eu tomar a prensa maior porque eu era o único neguinho. Então, de novo, era a visão de fora. Por isso que eu tenho ressalvas sobre como o skate está sendo entendido nas Olimpíadas. Porque o skate nunca se importou com as críticas, né? E com a opinião de quem está do lado de fora. Nunca ligou para isso, né? Então a gente tinha os nossos heróis, e os nossos heróis tinham defeitos, e a gente sabia dos defeitos, mas a gente estava levando em consideração. É lógico que eu estou falando de defeitos pequenos que todo ser humano tem. Não estou falando de nada grave, mas o que importava era o skate do cara e o senso de sociedade, de coletivo que o cara tinha. Então, tinha essa parada do skatista que chamava o fotógrafo da revista para ir sozinho no lugar e tirar uma foto num lugar e só revelava o lugar para o resto dos amigos andarem depois que ele já tinha a foto registrada e a foto já tinha saído. Esse comportamento já existia. Então, já tinha essa parada do cara ser mesquinho e não querer dividir nada com ninguém. Tinha isso também. Mas, normalmente, tinha um senso de irmandade ali que não era nem falado, você só via acontecendo. Então eu cansei de ser defendido em festas de skate, em campeonatos de skate, longe dos meus pais, antes de eu ter 18 anos, em que eu fui defendido pelo Ito, que eu fui defendido pelo Glauco, que eu fui defendido e protegido pelo Barneiro, que toda vez que eu vou pra Floripa, eu vou lá dar um abraço nele, eu o encontro. Conheço o Barneiro, assim, pra você ter uma ideia, o Barneiro meio que foi babá minha na minha viagem, na primeira viagem pra Califórnia. Que foda. O Barneiro é muito foda, eu admiro ele demais também. E o Barneiro, mano, o Barneiro já me ensinou a dar ollie melhor, velho. O Barneiro era um cara que sabia dar ollie bom no chão e sabia dar ollie bom em transição, velho. Ele era o cara do ollie, né? O famoso oleoso que a galera falava nessa época. E ele também é um cara que ensinou muita coisa pro Alexandre Ribeiro. Então tem essa transferência de disciplina dos skatistas mais antigos. Eu lembro da primeira vez que eu fui andar na Roosevelt, na antiga Roosevelt, e fiz uma sessão que tava o Cláudio da Selva, que era da Lifestyle, Beto Ordai, que era da Lifestyle, tava o Rui Moleque, que eu troco ideia até hoje, que era da Life também, tá ligado? E os caras eram realmente os reis da rua, tá ligado? Poisé, Mourinho, o Teco, irmão do Harry, era uma rapaziada que tava na rua mesmo, vivendo a rua, e era um grupo de skatistas que tava à margem do skate mais tradicional, tá ligado? E não necessariamente eram todos profissionais, não necessariamente eram todos populares, mas você andava pelo centro e sabia que estava num território que era deles. E forte, né? Era um misto de medo e respeito, por ser mais novo, tá ligado? E então o skate tinha essa parada de, porra, velho, eu vou na ZN, eu não vou dar mancada. Seu Afonso, que era o dono da ZN, na rua Quatá, seu Afonso era uma pessoa apaixonada pelo skate. Eu imagino que a pista não dava esse tanto de grana pra ele, pelo tanto de gasto que ele tinha na pista, entendeu? Mas ele tinha uma bondade. Tanta gente que eu conhecia ali na ZN, que também vinha andar em São Caetano. A rapaziada de São Bernardo que você falou também. O Denis, o Rudy, que hoje mora em Portugal, tá morando em Portugal. O Glauco. Um cara que eu falo sempre, que era o presidente da Associação de Skate de São Bernardo do Campo, Álvaro Codevila. O Álvaro foi um dos primeiros caras na pista a pegar uma molecadinha de 11, 12 que estava começando a andar e explicar
a dinâmica das coisas na pista. Ó, rapaziada, desce pro cotovelo do Banks por aqui, cuidado pra não trombar e tal. E trocava ideia com meu pai, quando meu pai tava ali. O Giba da Narina fazia a mesma coisa. O Cássio Narina fazia a mesma coisa. Então tinha uma parada... Você lembra do Limpa Trilho? Você chegou a conhecer um cara que chama Limpa Trilho? Lógico, conheci o Limpa Trilho, lógico que conheço, lembro dele. Esse é figura, hein, mano? Eu conheci ele em Barcelona uma vez, no meio da rua. Ele Sério carregando mesmo? uns longboard. Ele carregando uns longboard pra vender na praia, mano. No corre, Sério? sozinho. E a gente passando na rua. Aí ele, aí, skate. Aí nós, e aí? Aí fomos trocar ideia. Aí, mano, aí a gente ficou camarada a ponto dele ir toda noite no nosso AP que a gente tava ficando. Uhum. E ele levava sempre que ele levava um queijo, um vinho, tá ligado? Toda noite ele levava uma parada, tipo uma coisa assim, mais adulta, tá ligado? Do que a gente tava naquela fase ali. E eu comecei a ir muito com a cara do maluco. Eu falei, mano, esse maluco é muito firmeza, velho. Ele tá num corre de louco, mano, de vender longboard. Na praia. Vender mountain board, ele pira em mountain board hoje em dia. E isso que eu conheci doideira. ele já tem mais de 10 anos. E ele tava nesse corre vendendo mountain board a pé em Barcelona. E eu troquei tanta ideia com esse cara nessas noites que ele ia lá visitar, que mudou minha vida, mano. Mudou minha vida. E ele descobriu que eu era de São Bernardo, a gente tinha essa origem em comum, e ele me contou muita história de lá. Meu, uma história muito louca, que depois ela foi se conectar com outro cara que eu conheci anos depois, em Berlim, do nada. Sério? Também. Tipo, uma hora eu tava conversando com... o nome dele é César Torales, ele mora no Peru, só que ele cresceu no Brasil, no Nordeste. Uhum. Tipo, logo com 17 anos ele saiu do Peru e veio morar no Brasil. E um dia eu conheci ele, anos depois de ter conhecido o Limpa Trilho, conheci ele em Berlim uma vez, e eu conversando com ele, eu falei, mano, você tem um jeito, velho. Você tem um senso de humor que é igualzinho um cara que eu conheci uma vez em Barcelona, um cara que chama Limpa Trilho. Aí o César olhou assim pra mim, com o olho já cheio de lágrima. Você conhece o Limpa Trilho? Não acredito. Aí me contou a história, que ele morou com o Limpa Trilho em Recife, mano, num corre do louco. Imagina, vindo do Peru com 17 anos, caindo em Recife. Nossa! Anos sei lá que ano, nos anos 80, acho, 90. Sim, no começo. 80, deve ser 80. E os dois morando junto num hostel, tá ligado? No corre do louco. Contou várias histórias que os dois viveram junto, mano. E eu saquei no comportamento do maluco que ele tinha o Limpa Trilho nele. Mano, isso foi uma conexão muito de louco, assim, muito especial, mano. São Bernardo tinha vários personagens, mano. Vários personagens. Uhum. Tinha skatista. Oreia. Tinha um skatista chamado Morto. O apelido era Morto. Que ele era caminhoneiro, mano. Tá ligado? Porra, tem um cara assim também hoje em dia. Eu esqueci o nome dele, que merda, mano. Conheci ele lá na Saúde. A rapaziada toda conhece ele. Tem um menino da Saúde que é caminhoneiro. Verdade. Nossa, o cara dá mó rolê e tem altas histórias, velho, de caminhoneiro. Mó da hora. Mano, e a gente falou dessa parada do racismo estrutural e tal. Uhum. E com tudo isso que tá acontecendo hoje, né, mano? Tipo, ontem, os protestos, a parada do George Floyd, aquela coisa bizarra que aconteceu, o bagulho do menino João Pedro. Sim. Essas coisas que vem acontecendo sempre, né? Que nunca deixaram de acontecer. Não. E aí agora essa semana, por uma junção de diversos fatores, inclusive políticos, né, situações e crises que a gente reacendeu isso tudo. E como que você tá vendo tudo isso, mano? Eu acho o seguinte, Klaus, de verdade, eu acho que em sociedade a gente já bateu no teto em muitas coisas. E a gente sempre é ensinado a enxergar a vida prática como algo que pode se assemelhar a um produto, a um trabalho. Então, uma empresa, ela faz uma série de produtos. Então, ela vai se ocupar da produção dessa série de produtos que ela coloca no mercado. E os produtos que não dão o resultado esperado deixam de ser produzidos ou são produzidos em menor escala. Então, num ano de eleição como o nosso, aqui
lá em vários outros países, os políticos têm muito medo de contrariar a opinião pública. Então, sim, tem um viés político em tudo que acontece, porque viver é um ato político também. Agora, quando você pega algo que nunca foi bem resolvido por mais de 400 anos e espera que ninguém se revolte mais porque o assunto é antigo, você está pedindo para dar merda. Está pedindo para alguém falar, não, velho. Porque agora, os tais radicais livres que a gente fala, eu vou dar um exemplo, eu não vou falar o nome, mas pensa um youtuber que tem milhões de seguidores e, em tese, ele tá em cima do muro. Ele é de uma família de classe média baixa, ele é branco, ele tem o privilégio branco funcionando para ele, ele não é parado pela polícia todo dia. Ele, de repente, tem um plano de saúde, então ele não depende da saúde pública. Ele estudou numa escola paga, então ele não depende do ensino público. Pensa o quão ruim deve estar a sociedade, ou a vida em sociedade, para esse cara virar contraponto contra o status quo. Seja o governo, seja um time de empresários, a iniciativa privada, que os termos que a gente usa, se a gente for estudar e separar, todos são toscos. Todos são toscos. Então, pensa quando a raiva é tão grande que até esse cara que não tem... que tem tudo a perder, na verdade, mas que ele consegue botar tudo a perder sem morrer, se até esse cara tá se revoltando, pensa no moleque preto de periferia que não tem o arroz com feijão garantido, de repente não tem a possibilidade de virar um skatista de sucesso, já é velho demais para de repente entrar num time de futebol e passar por todos os processos e ser um galã do futebol, né? Um artilheiro, o que seja. Pensa que esse cara, nesse momento, ele não tem o mínimo de estrutura na casa dele, esse garoto de periferia. Mas é mais possível que ele esteja consumindo o conteúdo desse moleque playboy do YouTube do que o seu ou o meu. Porque, localmente eu estou dizendo, desde o governo Lula, a rapaziada de perifa experimentou uma parada que não existia no Brasil. Que era a parada de você não ter dinheiro, mas ter crédito. A primeira abertura econômica que promoveram foi essa parada de ter soluções de crédito mais em conta para a rapaziada de perifa. Então, as grandes empresas, as grandes lojas, grandes redes de departamento começaram a ter seus próprios planos de pagamento, de crediário, né? E de cartões de crédito mais em conta, sem anuidade, para você continuar fazendo o faturamento deles aumentar. E pobre não costuma deixar de pagar a sua própria conta. Ele vai ter que dividir em várias vezes, mas ele vai pagar, ele vai honrar o compromisso. Então você pensa nessas duas dinâmicas. O cara que não tem dinheiro, não tem prestígio, mas agora ele consegue comprar um iPhone em 16 vezes. Certo? E aí você tem a classe média, que nunca teve um pensamento próprio, sempre emprestou seus valores dos mais ricos, porque ele quer ser o mais rico, e ele nunca percebe que quem está jogando ele para baixo na pirâmide social é quem está em cima. E quem está embaixo está tentando subir também. Então é muito mais provável, ou seria muito mais eficaz que a classe média se juntasse aos mais pobres para tentar mudar alguma coisa. E eles não vão fazer isso. Porque eles querem... Eles querem poder olhar para baixo, né? É muito comum no Brasil, o brasileiro dar uma olhada nas coisas e falar assim, putz, se o rico virou rico pensando assim, é melhor que eu vá pelo mesmo caminho que ele, né? Então, o que eu não posso é ser pobre, né? A cabeça dos caras funciona assim. A classe média tem muito medo de não ter ninguém para olhar lá embaixo, né? Para se sentir superior.
A história Muito difícil que... Putz, se todo mundo fizesse terapia, conversasse com seus ancestrais, boa parte dos problemas que a gente tem socialmente a gente não teria, né? Ou estudar um mínimo de história do Brasil, né, mano? Porra, aí a gente tem esse monte de neonazi, tá... neonazi brasileiro. Tem, mano. Neonazi preto. Tem Como neonazi pode preto. isso? Como o maluco pode da isso, cara? Palmares lá, você viu as declarações que ele deu? Não. Esse cara é um completo imbecil, né? Não tem outro termo que caberia a ele, né? Então, para simplificar essa ideia, Klaus, é um cara que não tem amor próprio. Eu não estou dizendo o amor por ser preto, entender a história do povo dele. Ele não se ama o bastante para entender o que ele tá falando, mano. É pior ainda. Dá um cargo público pra uma pessoa dessa, mano. Mas é proposital. Acaba influenciando, a gente sabe influenciando, disso. acaba tirando do armário e todo mundo quer igual a ele. É um desespero que me dá a ver isso, mano. É um desespero, porque a gente sabe que mesmo que o governo mude, essa galera que saiu do armário, a gente vai ter que conviver com eles agora até a gente falecer, tá ligado? Porque só a próxima geração que a gente pode ter alguma esperança. Porque essa galera tá orgulhosa nesse levante da burrice, né? Eu acho que a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas que são racistas veladas, né? Elas acreditam que esse racismo delas ou esse comportamento delas é justificado por parecer a eles a última linha de defesa. Entendeu? Não, ele não pode estar no mesmo lugar que eu, porque senão eu já não tenho dinheiro. Eu só tenho minha pele branca e essa cara de ser descendente de europeu. Eu não tenho mais nada. Se esse cara estiver no mesmo lugar que eu tô fudido. Ele não pode chegar aqui. Ele não pode entrar aqui. Ele não pode estar aqui. Então é muito... Demonstra fraqueza e falta de amor próprio. Entendeu? Aqui perto de casa, dependendo do lugar que eu vou, você percebe. E outra, te falo, Klaus... Rapaziada preta, meio segundo que olha na cara do cabra já sabe se o cara é racista ou não. Tem um olhar que é sempre igual e independe um desconforto, do ser humano. Você olha pra cara do maluco em qualquer situação por 10 segundos você já fala, putz, eu vou ter problema aqui. Já sei. E conforme você vai ficando mais velho... Esse tal sentido aranha vai ficando mais aguçado. Então, já teve lugar de eu ir, começar a reunião e pegar minhas coisas e sair fora. Não, beleza, muito obrigado aí pelo tempo, muito obrigado, valeu, tchau. Não vai dar em nada essa porra aqui, não. Você já sabe? Não tem espaço mais para vacilo. Ninguém tem tempo a perder. Eu lembrei de uma letra sua, mano, que a gente tá falando que é difícil... a pessoa se olhar no espelho e encarar, né, as decisões que ela tomou e a maneira que ela tá pensando, pelo filtro que ela formou, e vai ser muito difícil a mudança. Aí eu lembro de uma música sua que me marcou, mano, muito a minha adolescência, assim. Acho que talvez uns 16, 17 anos eu ouvia essa música indo pra pista de São Caetano, no busão, e me dava muita fé esse som, que é o Época de Épicos. Que daí quando Total, você de um fala... império em ruínas. De um império em ruínas. E você fala assim... Codinome Parte 1, bem mais que um MC ou produtor, eu faço por amor e sim aceito o desafio da mudança. Porque a maioria das pessoas não aceita o desafio da mudança. Eles esperam que a mudança aconteça de uma maneira instantânea, né? Putz, isso eu sei que tem que mudar, mas eu não quero ter o trabalho todo, eu espero acordar amanhã e as coisas já mudaram. O que é um ato falho. Né, da parte de qualquer ser humano, ele pensar dessa maneira. É uma covardia. A gente provoca essa mudança, é uma covardia, mas a gente provoca essa mudança diariamente e uma hora ela acontece. Né? Ou porque um grupo muito grande de pessoas se mobiliza de uma vez só, ou porque pequenos lampejos ali da mudança aparecem em alguns lugares, até que aquilo ganha força e a mudança acontece. Nesse momento que a gente está passando da humanidade, a maioria das pessoas, até pelo que a gente tem visto, todo mundo está cansado. Quem tem a cabeça boa e a mente boa e o espírito bom, quem é mais ou menos, quem não sabe exatamente o que está acontecendo,
tá todo mundo muito cansado. É. E quando você tá cansado, o mínimo que você tem, você nem consegue enxergar como um privilégio. Você enxerga como um direito adquirido, né? Total. Então, você não quer perder. A história que eu falei do computador com pouca memória, né, mano? Se você tem bastante memória no computador, você só vai perceber que seu computador é o melhor quando você tira um pouco de memória e tenta trabalhar da mesma forma que você vem trabalhando. Então, o ser humano tem um pouco disso, né? Então, eu não sou parado pela polícia, mas eu não acredito que eu não sou parado pela polícia porque eu sou branco. Eu não sou parado pela polícia porque eu não sou ladrão. Não. Você não percebeu como funciona a polícia, porque é o que eu sei. Que a polícia foi criada justamente para ser o intermediário entre quem foi escravizado e libertado depois, e quem era o dono da fazenda, que tinha aquela mão de obra barata, que teve essa mão de obra barata por 400 anos, né? Então, a parada é que o mínimo que se espera da humanidade é que a gente não queira matar o vizinho. O mínimo é não querer matar o vizinho, não matar o amigo que está andando de skate do lado. É que a gente entenda a importância da existência de cada um e que a gente não controla, né, a existência dos outros. Desespero ter que falar o mínimo, né, mano? Ter que pedir pelo mínimo em 2020, pelo mínimo do mínimo do mínimo. E eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado com essa história de você conseguir, de repente, condicionar. Esse é o termo, né? Somos condicionados, né? Pô, dá um carro, dá a mulher com o cabelo que o cara gosta, deixa ele comprar a arma dele, deixa ele comprar no mercado e comprar o uísque que ele gosta, deixa ele xingar uns pretinhos e achar que os pretinhos são menos que ele. Porque dessa maneira ele não se revolta contra o governo, ele se revolta contra a gente que realmente está fazendo sobrepeso na pirâmide social. E aí é aquela história de controle, a parada do Matrix, né? A hora que o arquiteto vira pro Neo e explica a parada toda, e o Neo vira para ele e fala assim, então o problema é controle. Né? A falsa sensação de livre-arbítrio, de que a gente realmente pode fazer o que a gente quiser, contanto que esteja dentro das leis, que são perante as leis do nosso país. Se a gente tiver pela ordem, perante as leis do nosso país, você pode fazer o que quiser. Então, essa rapaziada aqui, desse ideal do racismo mais velado, ele nunca vai entender o que passa um jovem preto de periferia. Ele não vai, ele não precisa disso. Então ele não quer perder nada para ter que... Porque a gente está pedindo duas coisas dessas pessoas. Que ele abra mão de alguns privilégios, né? E que ele se coloque na posição do outro. Que ele se coloque na situação do outro. Cara... Difícil. Não vai querer, ele não quer. É difícil ele não vai querer. esperar isso quando a pessoa... empatia, né, mano? E a pessoa precisa ter um mínimo de bagagem histórica, assim, que a gente sabe que não rolou, né? Mas um mínimo, assim, do tipo... Puta, um entendimento... É igual o papo de guerras drogas, né, mano? Tipo assim... Guerras drogas? Como assim, né? O nome já é uma loucura. Como é que você vai entrar em guerra com uma população que precisa de ajuda, né? E outra... Qual que é a maneira mais inteligente de guerrear, se essa é a vontade? Uma coisa que... Como assim, né? Tipo, uma grande quantidade de droga vem da mão de alguém, né? Passa por todo um processo de exportação, passa por aeroporto, passa por porto... passa por não sei o quê, e daí... Quer dizer que todo mundo do establishment do governo, eles sabem o que está acontecendo. E daí, tipo, a terceira ou a quarta parte dessa droga é distribuída nas favelas, pra daí o desfavorecido ficar metendo a cara pra distribuir aquilo, né? Sim. E aí os caras vão atrás dos milhares e milhares de distribuidores micro e não vão atrás de um
que contratou o avião, que fez toda a burocracia e não sei o quê. É assim, além de... É um negócio que não engana ninguém, né? Não dá pra imaginar que as pessoas sejam enganadas por esse título de guerra às drogas, né? Um bagulho tão na cara, mano. Qual é a intenção? Tão na cara. E o termo foi concebido pela administração do Nixon nos Estados Unidos. Sim. Um pouquinho antes de acontecer o Watergate e tudo mais, que era uma parada justamente... De limpeza social, né, mano? De alguma coisa que eles não queriam. Sim. E falar que, tipo... para todo preto ser visto como traficante, como usuário e traficante, e as ligações entre pretos e brancos se darem justamente por conta das drogas, como se a droga fosse o elo de comunicação entre eles e nada mais, para enfraquecer a ideia dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Então, tudo de ruim do mundo que a gente poderia importar, a gente importou. Inclusive a construção da identidade do negro brasileiro, do preto brasileiro. Porque negro é um objeto de cor preta, né? Então o certo, por mais que pareça mais duro e esquisito, é chamar de preto, é o preto brasileiro. Porque negro é um objeto de cor preta e era assim que as pessoas chamavam os escravizados. Porque éramos vendidos como objetos. Então, a construção, de novo, a gente volta a falar da história que a gente já falou aqui, Klaus. O problema também é a semântica. O problema também é o significado de cada palavra. Total. A crise mais profunda que a gente tem é essa, mano. Então as pessoas não sabem se comunicar. Uma pessoa que não sabe se comunicar, ela não sabe quem ela é de fato. Né? A história que começa de alguma forma, ou que recomeça de alguma forma nas redes sociais, para você fazer uma biografia, uma microbiografia sua e falar quem você é. Ninguém vai falar que eu sou um diabão racista, branco. Pois é. Ninguém vai falar isso. Porque ninguém quer ser visto dessa maneira. Então existe a parada justamente de ser uma parada velada, né? De ser uma parada assim, eu sou essa pessoa, mas eu não posso vender essa pessoa para a sociedade. Eu posso esconder quem eu sou de verdade por ser branco, descendente de europeus. Então, mas você não acha que essa pessoa só vai ter a chance de mudar se ela se olhar no espelho e aceitar isso? Falar, olha, realmente então, eu tava sendo um diabão racista branco. Só nesse momento ela vai ter oportunidade da mudança, né? E é muito caro pra ela. A verdade é a seguinte, de novo, você tá pedindo pro cara abrir mão de um benefício, de um privilégio, na verdade, que ele teve a vida inteira. Ele nunca precisou olhar no espelho e enxergar a própria existência e o conjunto de valores que ele carrega com ele, coisas que ele aprendeu com os avós, com os pais, nos trabalhos ou com os tios, sendo branco. Ele não quer abrir mão disso, porque na cabeça dele isso é a ligação que ele tem com o passado da família dele também. Ele não acredita que ele precisa se despedir disso e se despir e se despedir disso para ser um ser humano melhor. Ele acredita que isso faz parte de quem ele é. Então, ele só vai ter que confrontar isso em pequenos momentos da vida dele. Né? Em momentos curtos. Quando, de repente, ele se casa e tem uma filha, e a filha com 17 anos aparece com um namorado preto. Aí ele tem que enfrentar. E aí não é o espelho que ele está enfrentando. Ele está enfrentando o mundo real. A vida como ela existe para todo mundo. Né? Essa história de... Imagina, eu tenho amigos que as mães falavam. Fábio, eu nem gosto de... Não falava desse jeito, mas é como se fosse, putz, você é preto, mas você é diferente, então tudo bem você ser amigo do meu filho. Você é preto, mas morou nos Estados Unidos. Você é preto, mas você fala inglês. Você é preto, mas você fez faculdade. Você está fazendo a segunda faculdade. Seu pai é executivo de uma multinacional. Esse tipo de coisa. Então, os caras criam restrições sociais o tempo inteiro. E eles não percebem que que essas são práticas racistas. Eles acreditam que, na verdade, eles estão defendendo essa porra que colocam aí desse governo idiótico que a gente tem, que é a parada defendemos a família, os valores, a pátria. Não estão defendendo nada, velho. E desculpa, mano. Mas, mano,
Esses caras estão fazendo tudo isso de uma maneira desesperada e vão matar muita gente porque eles já perderam a guerra. Existem vários estudos, não só coisa que apareceu na National Geographic, já falando que o semblante e a cutis, a pele do ser humano mais comum em 2050 não é um homem branco mais. Não é, mano. Então, a história da humanidade é horrorosa. É horrorosa. Já teve amigo meu branco que veio falar, mas se os brancos fizeram isso, com certeza os pretos fizeram isso antes. Os egípcios torturavam, escravizavam os judeus no Egito. O imbecil do presidente que a gente tem agora não falou no Roda Viva que os escravos, eles próprios se escravizavam, se entregavam pros europeus. Os caras Como é que um cara que falou criam isso na TV, mano, no Roda Viva, tem mais de 7 milhões de views. Como é que esse cara foi o que a população escolheu, mano? Então, mas esse não é o problema. Alguém contrariou ou refutou as bostas que ele falou ali? Gente, o apresentador tentou, né, de uma maneira meio... Então, mas tentou daquela maneira velada, de novo o termo, velada, por quê? Quem que você acha que banca a Fundação Padre Anchieta, a.k.a. TV Cultura? É, total. E eu também não lembro se tinha preto como entrevistador ali, hein? Com certeza não tinha, porque você não viu semana passada a parada da Globo, uma discussão, uma mesa redonda sobre racismo, só tinha gente branca. Eu vi isso. Aí, nossa. Depois, um dia depois resolveram eles mudar. Eu vi. Mas já erraram, velho. Já erraram. Você não faz uma cirurgia pra tirar um tumor 2 vezes. Você ataca o problema e tira o tumor e a pessoa vive. Total. O que ela tiver pra viver. Agora, vai ficar abrindo a pessoa todo dia e mudando, velho? E fazendo uma nova cirurgia? Que bosta, mano. Não, e o William Vac tá aí, a pampa. Suave. Então, o trampo dele. Normal. Tá normal. Diretorzão ali na CNN. Normal. É bizarro, Então, né? a parada do racismo é isso. é uma parada pra gente mudar todo dia, mano. Pois é, então, o triste é isso. Perceber que essa mudança em vida, mano, não sei se um branco tem capacidade, entendeu? Ou se é uma mudança que a gente só pode esperar geracional. Então, eu prefiro ser otimista por conta da parada que eu te falei dos traumas. Os traumas podem ser usados de maneira positiva ou negativa. Quando você cria qualquer trauma, como esse que está acontecendo, tá cheio de gente branca nos Estados Unidos que foi pro meio da rua. Como a minha família de intercâmbio, a família Williams, lá em Torrance. Eles foram pra rua para defender os direitos dos pretos americanos. Não cabe a minha pessoa, nesse momento, virar e falar: vocês estão defendendo os pretos daí, vocês não estão defendendo os pretos daqui. Os pretos daqui, o corre é outro. Né? Não cabe. Qualquer esforço precisa ser reconhecido. Certo? Porque eles poderiam simplesmente ficar em casa e ver a notícia. E falar: nossa, Fábio, tô aqui em casa tomando um milkshake vendo que o bicho tá pegando aqui, o Black Lives Matter aqui, a parada tá pegando fogo. Poderia ser só isso. Mas não, eles foram à rua. E foram à rua pela ligação que eles têm comigo. Que nem moro mais lá. Então, a minha vida teve um impacto na vida deles. E a vida deles também teve impacto na minha. Quando eu penso nos Estados Unidos, eu não penso no Trump, eu não penso no Obama. Eu penso na família Williams. Esse professor, o Paul, esse professor de literatura americana que me salvou. Os filhos dele, o David, o Jason, a Julie, né? As esposas, os filhos, a Soraya e a Sarah. Então, a minha ligação com eles é outra. E são pessoas extremamente bondosas. E bondade é uma das moedas mais caras que a gente tem no planeta. Tá ligado? Então, quando eu penso neles, eu já penso dessa maneira. Mas eles passaram por alguns traumas. O Paul já teve uma vez que eu morando na casa deles, é muito comum as crianças venderem aquele Girl Scout Cookies, né? Eles vendem os biscoitos para ganhar dinheiro para algum evento dentro da escola deles, porque a maioria das pessoas lá estuda em escola pública, né? É tipo a gente vendendo prenda para festa junina na escola aqui. Exatamente a mesma coisa, só que eles vendem esses biscoitos. Uma vizinha no prédio ali, do mesmo andar que a gente, tocou a campainha e eu atendi. Ela estava com a filha, acompanhando a filha, que a filha estava vendendo os biscoitos.
Aí ela olhou pra minha cara, mediu do pé à cabeça e falou assim, never mind, e foi embora. Ah, deixa quieto. E saiu fora. O Paul ouviu da cozinha, saiu correndo, abriu a porta novamente, pegou ela no corredor com a filha e trouxe ela de volta. Virou e falou, esse aqui é o Fábio, ele é meu filho. Ele veio pra estudar. Ele vai morar com a gente aqui enquanto ele estiver estudando, enquanto ele quiser. Você tem que tratá-lo com a mesma... da mesma forma que você trata o Jason, a Julie, o David. Ele é meu filho. E você tinha 2 sentiu nessa pessoa alguma diferença depois disso? Ou você nem voltou a ver ela Não, de novo? Não, me encontrava direto no prédio, cumprimentava. Basicamente eu vi a menina crescer. Acompanhei, tipo, da menina com 9 anos até os 13, 14 do tempo que eu morava ali. Sempre cumprimentava, encontrava no mercado, que era pertinho de casa, ali no Ralph's e tal. E você sentiu mudança no comportamento dela depois dessa situação? Mas aquela mudança Pois é. cosmética, né? Pois é. Entendeu? Mas o que mais me chama atenção num processo como esse é o Paul, a gente falou sobre isso, né? O que o branco tem que fazer? O Paul ter saído do lugar comum e me defender, e o que é muito difícil é fazer isso no limite, não deixar passar do limite das coisas. Né? No skate tem muito isso. O moleque branco que anda de skate, ele tem amigo preto, ele fala como um amigo preto, usa termos que ele não deveria usar por ser branco e tal, e ele não entende qual é o lugar dele, qual é o limite do que ele tá fazendo ali. Entendeu? Então, a parada do Paul ali pra mim foi que ele entendeu até onde ele deveria ir. Ele pediu respeito pela minha pessoa e seguiu com a vida dele. E não pediu que eu agradecesse por ele, e não pediu que eu enxergasse como o tal white savior, né? O salvador branco dos filmes de Hollywood, que sempre tem, né? Até no Pantera Negra deram um jeito de colocar o agente da inteligência branco americano, o Ross, que é parceiro do Pantera. No quadrinho ele também existe, mas a importância desse do quadrinho é menor. É legal você falar isso, pra posicionar, né, mano? Todo mundo que... Porque a pessoa que é branca, ela fica muito numa situação de não entender o que fazer, né, num momento desse. E daí, às vezes, a pessoa passa do limite mesmo, né? Extrapola o lugar de fala e, enfim, tanta coisa, né? Ou, às vezes, a pessoa fica travada e acha que não tem que fazer nada, né? Aí vem com aquele papo que a gente falou de All Lives Matter. Então, mas o que eu acho que é chato também, mas precisa ser discutido. Total, mano. Tem que ser conversado, principalmente entre amigos, mano. É. Né? Aquelas paradas, né? Putz, ô Fábio, mas você é preto, mas você não gosta de feijoada, você não gosta de samba, você não gosta de futebol. Enfim, são estereótipos. Então a primeira coisa que você faz numa amizade verdadeira, né? É quebrar os estereótipos. Esse cara não é preto, verde, cor-de-rosa, ele não é nada. Ele é meu amigo. Né? É. Primeira coisa que determina, de novo, a história da determinação, do determinismo. O que determina uma amizade é a conexão entre essas pessoas. Não a cor da pele de um ou de outro. Com certeza. Então é uma questão de respeito, respeitar a história de cada um e entender o que você faz para ser um amigo melhor ao passar do tempo, né? Então, tem que entender o que cada momento pede também, né, velho? Nem todo momento é igual. Então, a gente não pode usar de uma fórmula só situações. pra lidar com tudo, né, mano? Não, cada ação pede uma reação específica também. Então, eu acho que é muito mais isso a gente entender que o mundo nunca foi perfeito. Muita coisa a gente não prestou atenção porque não nos violava, né? Eram coisas que não nos atrapalhavam. Então a gente tem que pensar nisso. Não, peraí, eu não sei como lidar com essa situação. Mano, o que eu faço? Porra, o cara teve a preocupação de perguntar. Total. É importante também. É parte do diálogo, né, mano? Tá se questionando a cada instante, né, mano? A cada situação. Tá tentando se colocar no lugar do outro, se questionando. E o tempo todo, né, mano? Non-stop. Porque eu te falo também, viu, Klaus? A verdade é que nenhum preto gosta de ficar falando
de racismo o tempo inteiro. Tá ligado? É chato, mano. É muito chato. Então a parada é assim... Tem coisas que um homem preto faz ou uma mulher preta faz que ninguém percebe. Eu, quando eu tenho que ir a um restaurante novo, eu já fico preocupado. Então eu vou sempre aos mesmos restaurantes, eu vou sempre aos mesmos lugares que eu já sei que eu não vou ter problema. Porque uma das paradas mais chatas é você ir a um lugar que você sabe que você tá gastando uma grana pra ter aquela experiência positiva e não é positivo. E tem que ficar o dinheiro é gasto da lidando mesma forma. com a burrice dos outros. Entendeu? Então eu costumo ir sempre aos mesmos lugares. Dependendo do restaurante, eu sento sempre no mesmo lugar, mesma mesa. Se eu passo no restaurante e a mesa que eu costumo sentar não tá livre, eu nem entro. Né? São coisas minhas. Eu determinei isso pra minha vida. Mas Esse tipo já teve restaurante, esse tipo de experiência já teve restaurante. que o branco nunca vai entender, né, mano? Não vai. E assim, já teve restaurante muito caro que eu fui uma vez pra nunca mais ir. Tá ligado? Não vou voltar, tal. Já me chamaram de novo. Não, obrigado, mano. Não vou. Senão cansa demais também, mano. Cansa demais. E tem outra parada também, Klaus. Sendo preto, tem coisas que você vê que às vezes não, a geração mais nova do skate, de skatista preto eu tô falando. Os caras também não percebem, mano. Tem um ou outro, não preciso falar o nome aqui, mas tem um outro que eu chamo de canto e falo, ô, mano, presta atenção nesse bagulho aqui. Tá vacilando, cara. Não tinha visto isso aí, Fábio. Então, mano, presta atenção, cara. Presta atenção, que não foi só seu talento que te trouxe até aqui. E de repente não é seu talento que vai te derrubar, são as outras coisas que estão acontecendo. Presta atenção, fica ligeiro. É mesmo? Você acredita nisso? Eu acredito, tô te falando numa boa, não tô botando nada na internet não. Liguei direto pra você e tô trocando essa ideia. Firmeza, negão. Obrigado aí. É nóis. E acabou. Da hora. Enfim. Mas a gente vai passar dessa fase. Eu tenho fé. A gente tem que ser um pouco otimista, né? Só um pouquinho. Vamos com fé. Mas acho que foi isso então, Fábio. Acho que falamos. Não, vamos que vamos, mano. Tô contente de ter participado do Café com Klaus. Moleque. Da hora. Eu precisava fazer o print, que ia ser a única coisa falsa desse programa, ia ser o print. Foi da hora, mano. Então firmou, mano. Você já parou de gravar aí? Não, tô gravando ainda. Eu também tô gravando aqui. Então fica em paz aí, Klaus. Qualquer coisa me chama aqui. Você também, mano. Se precisar, me dá um toque, tá bom? É nóis, mano. Valeu, Klaus. Obrigado. Valeu você, mano, por participar. Valeu.